versículo 36, para quem está aqui na igreja, para quem está pela internet, em nome do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Vamos lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Olha só a palavra que Deus, irmão, vai nos entregar hoje aqui no culto. Hebreus capítulo 10, 36. Quem já achou, diga glória a Deus. Olha agora, hein? Porque necessitais de quê? Paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Irmão, a falta de paciência, aí eu volto a dizer, né, o que eu estava falando antes, ela te dá aquela sensação que parece que as coisas na sua vida não estão andando. Parece que quanto mais você ora, cadê o resultado? Cadê Deus agindo? Parece que nada está acontecendo. E qual que é a jogada do diabo? Colocar no teu coração que tudo que você está fazendo é em vão. É em vão. Está vendo? Você está fazendo tudo isso. Aí o diabo fala assim para você: para quê? Para que você ora tanto por aquela pessoa? Ela só está de mal a pior. Para que você vai tanto à igreja? Você vê que o diabo, irmão, ele quer uma coisa. Ele quer o seguinte: que nós venhamos perder o sentido da vida, o sentido das coisas. E geralmente quando a pessoa perde o sentido das coisas da vida, ela cai em depressão e depois vai tentar o que, igreja? O suicídio. Ela fala: para que viver? Oro, busco, vou na igreja, eu não vejo resultado, eu não vejo a minha vida mudar, eu não vejo nada. Querido, cuidado. Essa falta de paciência sua, ela está dando uma legalidade para o diabo agir na sua mente e mentir para você. A Bíblia diz que o diabo é o que, igreja? O pai da mentira. Ele não tem verdade nele. Então ele vai começar a usar essa sensação para dizer que Deus não está agindo, que Deus não está operando e que nada está acontecendo na sua vida. Ora, querido, entenda bem, se você está plantando na presença de Deus, se você está crendo nas promessas, vai chegar uma hora que a tua colheita chega. Presta atenção, o Naamã, ele mergulhou 6 vezes e não aconteceu o quê? Nada. Nada. Sabe o que é nada? Ele mergulhava, a lepra estava lá. Ele mergulhava a segunda, a terceira, a quarta. Irmão, você imagina se o Naamã tivesse falta de paciência? Ele ia sair sem a bênção dele. Eu gosto de uma frase que eu li num livro do Kenneth Hagin Jr., e ele fala: quando você está prestes a desistir, falta 1 metro para a linha de chegada. Olha que interessante essa frase, irmão. Então, toda vez que a falta de paciência vem na minha vida, e vem essa sensação, vem esses pensamentos, eu falo: não, está faltando 1 metro para a linha de chegada, eu vou me esforçar um pouco mais, eu vou dar mais de mim. Quem está entendendo? Então, irmão, imagina se o Elias orou a primeira vez para chover, orou a segunda. Sabe de uma coisa? Deus não vai responder, vou embora. Irmão, ele orou, mandou 7 vezes o rapaz lá. Aí quando o rapaz volta, falou: Elias, tem uma nuvem do tamanho do quê? Da mão de um homem, pequena. O Elias falou: fica tranquilo, vai fala para o Acabe que está vindo um temporal aí, ó. Que daquela pequena nuvem, daquela pequena oportunidade, daquela pequena porta, daquela pequena semente, Deus pode fazer algo grande. Olha o que Deus está falando com a gente. Mas, irmão, o mover de Deus só começou porque o Elias não parou de orar. Ele teve o que, igreja? Paciência. Olha agora, irmão, olha a direção que Deus deu para Josué. Quem quer vencer aqui, irmão? Quem quer vencer? Olha a direção que Deus dá para Josué. Josué, você quer derrubar a muralha? Oh Deus, eu quero. Então dá quantas voltas? 7. São 6 voltas que não aconteceu o quê? Nada. Irmão, nós vamos ter que aprender a viver essas voltas. Nós vamos ter que aprender a viver essas orações que aparentemente estão vazias, mas não tem nada de vazio ali, irmão. Cada mergulho que Naamã dava não era vazio, ele estava vivendo o quê? A fé.
Cada volta que Josué dava, não era uma volta vazia. Ele estava vivendo o quê? A fé, vivendo a promessa. Cada oração que Elias fazia, parecia orações vazias, né? Não está tendo resultado, não estou vendo Deus agir. Não! Cada oração que eu estou fazendo, eu estou vivendo a fé na promessa em nome de Jesus. Olha a importância. E Deus foi olhando eles vivendo a fé. Deus foi vendo Naamã vivendo a fé. Na 7º mergulho, ele saiu o quê? Curado. Deus olhou para Elias orando, vivendo a fé. Daqui a pouco veio a resposta de Deus. Deus olhou para Josué dando volta, todo dia dava uma volta com o povo naquela muralha, até chegar a 7ª. Deus viu Josué vivendo o que, igreja? A fé. Mas eles teve que viver a fé, irmão, com paciência. Esperar Deus agir, esperar Deus cumprir a promessa, esperar Deus, irmão, abrir as portas. Fala para esse irmão, irmão, palavra profética do culto hoje, tá? Vira para o irmão aí, ó, vira para o irmão, palavra profética, não coloca a carroça na frente dos bois. Espera, meu irmão. Quem gostou da palavra profética? Gostou? Não coloca a carroça na frente dos bois. O que quer dizer isso para nós, pastor? Espera Deus agir. Não toma partido onde Deus já falou que a guerra é de quem? É dele. Calma, meu irmão. Se ali você está orando, você tem promessa, necessitais de que mesmo, igreja? De paciência, de saber esperar em Deus, de ficar com essa, mas pastor, vai dar errado, o diabo está ganhando. De que diabo ganhando, irmão? Irmão, até aqueles que semeiam com lágrimas, vai chegar uma hora que eles vão colher com o quê? Olha que interessante. O choro, você vai chorar a noite inteira. Você vai chorar a noite inteira. Até parece que não, só é sofrimento, só sofrimento. Mas chega amanhã, o amanhã de Deus sempre chega. O amanhã do Senhor sempre chega. E quando o amanhã de Deus se levantar, vai ser com choro ou com alegria? Com alegria. Mas você vai ter que passar a noite do choro para chegar na manhã da alegria. Então você vai ter que necessitar de quê? De paciência, de saber esperar em Deus, saber aguardar na promessa. Irmão, olha qual que é o segredo da paciência. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá para o final da Bíblia. Então, qual que é o segredo da paciência, irmão? Qual que é o segredo? 1 de Pedro, vamos lá para Apocalipse lá, aí você volta um pouquinho para trás. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que Deus vai falar. Pastor, porque eu não consigo permanecer na paciência, pastor. Eu vejo que as coisas não estão andando, eu vejo que Deus está demorando, eu vejo que a minha oração não tem resposta, eu olho assim, pastor, parece que a minha vida está parada, estagnou, pastor, está me dando um desespero. Calma. Como é que eu permaneço na paciência? 1 de Pedro, capítulo 5, 8 e 9. Quem já achou, diga amém. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso que, igreja? Vosso que? Adversário. Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tudo bem. O 9 é a nossa palavra. O qual resistiu que, igreja? Firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Tem tradução que fala assim: permaneçam firmes aonde? Na fé. Esse que é o segredo. Por que o Naamã, depois do segundo mergulho, não foi embora? Porque ele mergulhou uma, nada. Mergulhou a segunda, nada. A terceira, Josué deu a primeira volta, a muralha caiu. Segunda, terceira, quarta, irmão, Deus já abandonou a gente, vamos embora para casa. Não está acontecendo nada. O diabo é sujo ou não é, irmão? Aí o diabo vem na sua mente: cadê o teu Deus? Cadê o Deus de resultado? Cadê o Deus de milagre que você prega? Fala para o irmão do lado: calma. Calma, você vai chegar na 7ª volta, no 7º mergulho, na 7ª oração. Volto a dizer, irmão, o Elias orando, vai lá, vê se tem a nuvem, vê se tem a chuva, nada. Volta lá, e aí? Nada. Volta lá, nada. Irmão, eu fiquei lá em casa pensando assim: por que eles não paravam de orar? Por que eles não desistiam? Aí eu entendi.
Porque eles permaneciam firmes na fé. É isso que a gente tem que fazer, irmão. A cada vez que a gente ora e não vê nada, não ouve nada, não sente nada, permaneça na fé em Deus. O que é permanecer na fé? Naquela certeza que o Espírito Santo colocou no teu coração que vai dar tudo certo. Naquela certeza que o Espírito Santo trouxe para dentro da tua alma, que Deus já te deu a vitória. Irmão, permaneça naquela fé sem se desviar para a esquerda ou para a direita. Esse é o segredo. O Naamã permaneceu na fé até ser curado. O Elias orou, permaneceu na fé naquela oração até Deus mandar a chuva. O Josué permaneceu na fé até ver a muralha, o que é a igreja? Cair por terra. Esse é o segredo. O diabo, para vencer a mim e a você, ele tem que nos tirar da fé. Isso que o diabo quer. Irmão, olha o exemplo que eu vou te dar. Aquela parábola de Lucas 18, da viúva e do juiz iníquo. Aquela mulher ia todo dia, e todo dia o juiz falava: sai daqui, eu não vou julgar a tua causa. E no outro dia ela estava lá. Irmão, eu conheço pessoas que, se tiver uma resposta negativa, a primeira, já não quer mais. Tem pessoas, irmão, que por causa de uma porta que bateu e não se abriu, já não quer mais saber daquele projeto. Tem pessoas que desistem fácil, não permanecem na fé quando vem as dificuldades. Irmão, aquela mulher foi para pedir lá, o juiz: não, sai daqui, e todo dia ela estava lá, irmão. Todo dia ela permanecia na mesma fé, permanecia crendo, todo dia. Irmão, você já notou? A Bíblia fala assim: as misericórdias do Senhor, elas se renovam quando? A cada manhã. A cada novo dia, a misericórdia de Deus, ela vem de novo em nossa vida, em nome de Jesus. Olha que lindo, irmão. Então, todo dia é dia de permanecer na fé. Eu estava lendo num livro do Jocko Williams. Ele é acho que um capitão reformado da Marinha Americana. Nesse livro, o tema dele é A Disciplina e a Liberdade. Um livro maravilhoso, tá? Quem quiser ler, sugestão de leitura. E ele falava o seguinte: todo dia, isso no livro, tá? Todo dia é dia de você provar tudo de novo. Tudo de novo. Irmão, a vitória de ontem já não vai servir amanhã. Amanhã vai ser um novo dia. Você vai ter que provar tudo de novo. Não adianta. Não porque ontem foi um bom dia. Beleza. E amanhã? Amanhã, irmão, o dia vai começar, vai zerar de novo. Aí ele usa um termo que fala zerar o cronômetro. Todo dia zera o cronômetro, começa mais um novo dia na nossa vida, irmão. Então não adianta você se pegar, irmão, num dia bom, num dia ruim. Todo dia você vai ter que provar tudo de novo. Igual a misericórdia de Deus, ela se renova. A misericórdia que a gente ganhou hoje não é a mesma que vai ser amanhã, porque ela se renova. Até Deus se renova. Até Deus dá novas oportunidades para nós. Diga a glória a Deus. Então você tem que colocar no teu coração, irmão, que permanecer na fé não é a mesma coisa que estar na fé. Não é. Porque permanecer é alguém querendo te tirar da fé, e você tem que ficar na fé todo dia. Irmão, e todo dia o diabo levanta coisas na nossa mente, no nosso trabalho, lá em casa, levanta coisas para tentar nos destruir. Para quê, irmão? Porque ele quer nos tirar da fé em Deus. A arma que vence o mundo é a nossa fé. Então, estar na fé é uma coisa, permanecer na fé, meu irmão, é todo dia. Amanhã vai ser um novo dia, então eu tenho que permanecer. No outro dia eu tenho que permanecer na fé. Irmão, todos eles permaneceram na fé. Essa viúva permaneceu firme até dobrar o juiz, até ter a vitória dela. Você quer ver outro exemplo, irmão? A ordem foi para ficar em Jerusalém. Não foi para sair de Jerusalém. Jesus falou, ele subiu aos céus e falou: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Muitos dos discípulos foram embora. Fugiram, né, da perseguição. Mas teve 120 que permaneceu o quê? Em Jerusalém. Eles permaneceram ali, ficaram ali, debaixo de perseguição, debaixo de luta. Mas era a ordem do Senhor Jesus permanecer ali. E por permanecer ali,
o Espírito Santo visitou eles e todos os 120 foram batizados com o Espírito Santo, irmão. Só porque eles tiveram paciência. Eles, muito mais do que paciência, eles permaneceram no que, igreja? Na fé. Eles permaneceram naquela certeza que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir na minha vida, que aquilo que Deus prometeu e revelou no meu espírito vai acontecer para a glória de Deus. Olha outra coisa que eu quero te falar. Aquela viúva, irmão, ela não tinha nada. Eu gosto de pegar igrejas pequenas para visitar, e também, se Deus der a oportunidade de pastorear, eu pastoreio, não tem esse problema não. Eu gosto de chegar na igreja pequena, irmão, aquela igreja que a gente fala humilde. E eu gosto de pedir bastante oferta. Sério. Uma vez eu fui numa igreja, o pastor falou: olha, aqui não é a igreja que você está, pede menos oferta. Aí ele falou uma palavra, irmão. Ele falou uma palavra que me tirou do sério. Falou que o povo é pobre. Falei: irmão, como é que pode o próprio pastor amaldiçoando quem? O povo dele. O povo é pobre. Eu falei: não, o povo aqui é uma bênção. Irmão, aí cheguei, preguei aquele meu jeito aqui e tal, fui. Aí chegou a hora do dízimo, da oferta. Irmão, aí eu comecei, passei o envelope do dízimo, falei de dízimo e tal, na unção de Deus. E eu comecei a falar o seguinte: irmão, eu vou passar uma oferta aqui que eu quero levantar uma semente para essa igreja. Quem pode com R$1.000? Comecei assim. O pastor, ele tinha falado para mim que no máximo ele pedia 20, 30, porque o povo lá é o que, igreja? Porra, pobre, ó. Irmão, quem serve um Deus que é o dono do ouro e da prata, um Deus de milagres. Falei assim: irmãos, expliquei, claro, né? Estou te contando o resumo. E eu falei assim: irmão, aí preguei a fé, falei sobre tal, sobre oferta, contei testemunho. E eu falei assim: irmão, quem pode aqui fazer uma oferta com R$1.000 para tal dia? Irmão, o pastor ficou de queixo caído. 15 pessoas levantaram a mão com R$1.000 e falaram: me dá aqui o envelope. Aí o demônio, irmão, ele é tão sujo. Aí beleza, aí terminamos o culto. Esse pastor falou: rapaz, estou admirado. O pessoal pegou com 1.000, pegou com 500, pegou com 100 e tal, aquela história, né? Aí olha a frase da boca do pastor: eu precisava ir lá mesmo, irmão. Eu precisava ir nessa igreja, eu precisava. Uma coisa é pegar, outra coisa é cumprir. Eu falei: o demônio é sujo, né? O demônio é sujo, né? Ó, na boca do pastor. Falou para mim no final do culto: uma coisa é pegar, outra coisa é eles trazerem, né? Eu falei: ô Satanás, hein? Eu falei: não é possível. Eu falei assim: pastor, se não... irmão, aí eu já estava assim, ó, agitado no espírito, para não falar enfesado. Aí eu falei para o pastor assim, falei assim: irmão, se não for pela sua fé, vai ser pela minha. Deus vai honrar, você vai me falar. Irmão, passou-se o tempo. Aí eu estou vendo ele lá na sede, na reunião de pastores, todo feliz. Aí veio falar: rapaz, olha que bênção. O povo começou a contar testemunho daqueles envelopes, muitos dos 1.000 que veio e tal, e não sei o que. E ele maravilhado, irmão. Ele falou assim: rapaz, eu não via isso. Aí eu peguei e fiz o que, irmão? Preguei para ele, falei assim: olha, se nós permanecermos na fé, Deus, ele vai nos honrar em nome de Jesus. Agora, se você permanecer na reclamação, murmuração, se você permanecer na dúvida, permanecer na tristeza, permanecer em coisas que Deus não mandou você permanecer, Deus mandou a gente permanecer o quê? E por que eu estou te contando isso? Porque é bíblico. Elias chegou para uma viúva lá em Sarepta, irmão, ela só tinha um pouco de farinha, de azeite. Ela ia fazer um bolo para ela, para o filho dela, e depois eles iam o que, a igreja? Ia morrer. Irmão, Deus mandou Elias na casa de uma viúva pobre, miserável, que não tinha nada, para sustentar ele durante a seca. Irmão, parece até que Deus está doido. Quem crê num Deus de milagres aqui? Vai lá, Elias. Ele chegou lá e falou assim: ô mulher, traz a água, toma água, faz um bolo, faz uma comida para mim. Ô profeta, que nós somos pobres. Conhece essa frase, irmão? Fala: ó, nós somos nós somos pobres. Você está vendo aqui o meu barraco? Irmão, tem uma raiva de quem chama a casa de barraco. Irmão, sua casa pode ser um barraco, mas fala que é a minha casa em nome de Jesus. Um dia que você estiver num barraco, aí tu vai ver. Ô irmão, tem que profetizar. Para com esse negócio de barraco, irmão. Porque para mim, na minha cabeça, lá do Mato Grosso do Sul,
Barraco é aqueles barracos de lona. É isso, para mim isso que é barraco. Mas eu entendo que a pessoa, isso aqui é meu barraco, pastor, casa feia. Está amarrado, irmão. É o lugar que Deus te deu agora. Se você não valoriza o que Deus te deu agora, como que Deus vai te dar coisa maior? Você não valoriza nem o que Deus está te dando agora. Não, a minha casa, em nome de Jesus. Daqui eu vou sair para minha casa própria. Daqui eu vou sair para um lugar melhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pega a dica. E aquela viúva falou, eu sou pobre, aqui o meu barraco, não tem comida. Como é que você vem pedir comida para mim? Aí o profeta falou assim para ela, faz o que você falou, mas assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija vai ter sobrando. Irmão, aquela mulher foi lá, fez um bolo pequeno, e veja bem, irmão, olha o que é permanecer na palavra. Ela pegou o bolo e fez a comida primeiro para o Elias. Irmão, parecia até que era uma maldade, né? Tirar da boca do filho dela para dar para o profeta. Pô, parecia ter uma insensibilidade do profeta. Não viu que a viúva era pobre? Mas, irmão, é dando que se recebe, é plantando que se colhe. E ela não plantou em qualquer vida, ela plantou na obra de Deus, ela plantou na vida do profeta. Ela plantou no reino, irmão. E quando a gente semeia no reino, o reino devolve para nós a bênção. Diga a glória a Deus. Irmão, a Bíblia diz que naquela casa que tinha uma pobreza, uma miséria, ali houve 3 anos e 6 meses de provisão divina, não faltou nada. Imagina então se o Elias falar, mas eles são pobres, não, vou para outra casa. Não, permaneça na fé, amém? Para a gente encerrar, irmão, 2 direcionamentos que eu quero dar. 1 aos Coríntios 15, 58, em nome de Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Rodrigo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Resolve aí, você é o exterminador do futuro. Passa aí, mano, não tem problema não. Ao vivo é assim mesmo. Bom, tem pior coisa. Imagina antes, gravando, o negócio voando na minha testa, eu saindo correndo daqui. Deus me livre, não. Irmão, vocês não viram nada. Vocês estão achando isso aí? Irmão, imagina eu pregando lá em Felrosa, entrou um morcego dentro do culto. Sério, irmão, eu estou pregando aqui, papai, então não sei o que, irmão, daqui a pouco o morcego dava aquele rasante assim no meio dos irmãos da igreja. Aí para piorar, irmão, olha, irmão, o morcego ficou atrás assim de mim, ó. Voou, aprontou e ficou lá, irmão. Aí eu falei, deixa ele quieto aí, que eu ouvi a palavra, eu ouvi. Mas sério, irmão, o morcego entrou dentro do culto, eu preguei com um morcego atrás de mim, irmão. Eu não sabia se eu olhava para cá ou se eu olhava para lá, irmão. Irmão, tu acha o quê? Ó, só para você ter uma ideia, eu estava conversando com uma pastora, ela lá do Maranhão. Ela contou que ela estava pregando, irmão, mas cidade do interior. Irmão, pregando, daqui a pouco, irmão, um boi entrou dentro da igreja. Sério, irmão, o boi veio assim, aqueles boi manso, graças a manso, né? Entrou assim, veio até no altar assim, ó. E para tirar aquele negócio dentro da igreja, irmão, misericórdia. Aí acharam o dono, pegaram, entrou um boi dentro da igreja, irmão. Eu falei, se entra agora no final do ano, irmão, ô benção, é pro nosso churrasco. Já não sai daqui, irmão. Já não, se entrar aqui, já não sai. É provisão. Vamos lá, irmão. Como diz o pastor Jaime, né, de brincadeira, mas vamos voltar à seriedade da palavra. 1 aos Coríntios, capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, de novo, hein? Sede o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A nossa mensagem vem agora, sabendo que o vosso trabalho o quê? Não é vão no Senhor. Irmão, primeira coisa de direcionamento para a gente terminar a mensagem: mentalidade. Não deixa Satanás colocar na tua mente que está sendo em vão. Não está. Tudo que você está passando, irmão, tem um propósito. As humilhações, o choro, as lágrimas, as dores de cabeça que você está passando ali. Querido, se tu soubesse, as irmãs vão saber o que uma mulher passa para ter um filho nas dores de parto, sim ou não? Passa de dores de parto, irmão. As dores de parto.
Então a mulher tem que passar por aquilo ali para ter a criança, mas tem um propósito para passar aquilo ali, sim ou não? Então não se esqueça, irmão, que tudo que a gente está passando aqui nessa terra tem um propósito, não é em vão, amém, irmão? Que tudo que você está aguentando, tudo que você está suportando é para alcançar a promessa de Deus na tua vida, não é em vão. Vai chegar uma hora que você vai ver o teu familiar convertido, vai chegar uma hora que você vai ver aquela porta se abrindo, vai chegar uma hora que você vai ver os dons espirituais se manifestar na tua vida, irmão. Tudo que você e eu estamos passando por causa do Senhor, por causa de ser um servo de Deus, por causa da palavra, Deus está mandando te dizer nessa noite, não é em vão, fica firme, vai ter resultado, vai ter milagre, a colheita vai chegar, em nome de quem? Não fica dando ouvido, mas você só fica sofrendo, você só está aí, sendo humilhado, Deus está falando, não é em vão que você está passando, o milagre vai chegar. Segundo direcionamento, Tiago capítulo 1, versículo 2, Tiago 1, 2, em nome do Senhor Jesus, Tiago capítulo 1, versículo 2, então a primeira coisa, irmão, essa mentalidade, não é em vão que eu estou passando, não é em vão, por isso que eu não vou desistir, algum resultado vai trazer, alguma vitória vai vir disso aí, em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 2, olha agora Deus falando, hein? Meus irmãos, tende por grande alegria, gozo, quando cairdes, né, tem tradução que é passares por várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência. Tenha porém a paciência a sua obra perfeita, ou se a pessoa permanece, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar o quê? Coisa alguma. Diga a glória a Deus. Irmão, enquanto eu estou esperando com paciência, enquanto eu estou ali ralando, estou ali suportando, estou ali vivendo a fé, permanecendo, eu tenho que usar essas experiências não para me traumatizar, mas para mim poder crescer, para ver aonde eu estou errando, para ver onde eu estou falhando, para ver quais são as brechas que estão na minha vida. Eu falei isso aqui num culto, irmão, passado, se eu não me engano, quarta-feira. Eu estava falando que eu já vivi situações que Deus permitiu para mostrar, falou, você não está vivendo o que você está pregando. Quantas vezes, irmão, eu às vezes pregava domínio próprio e vi uma situação uma área da minha vida que eu não estava tendo domínio próprio. O Espírito Santo falou, está vendo? Eu te mostrei que você não está vivendo o que você está pregando. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aí eu ia lá e fechava a brecha. Irmão, tem situações que Deus permite na sua vida para mostrar o que está faltando. Por isso que quando a gente passa por várias provações, aquilo ali não está nos derrotando, está nos moldando em nome de Jesus. Ali no fogo, a gente está sendo moldado e não destruído. O ouro quando vai para o fogo, a prata quando vai para o fogo, não é para ser destruída, mas é para ser purificada em nome de Jesus. Então, irmão, nós vamos passar pelas lutas, vamos passar por dificuldades, chateações, as coisas não vão sair de primeira como a gente quer, mas permaneça na fé, tenha paciência em Deus, saber esperar na promessa, permaneça na promessa, permaneça na fé, a sétima volta vai chegar, o sétimo mergulho vai chegar, a sétima oração vai chegar, irmão, o que é o sétimo mergulho, a sétima oração, a sétima volta? É o dia da vitória, é o dia do milagre. Tenha paciência, irmão. Irmão, e aqui Deus me deu uma frase: paciência é a certeza de que aquilo que eu estou plantando vai se tornar minha colheita em nome de Jesus. A paciência, irmão, é uma convicção que eu tenho de que aquilo que o Senhor prometeu na palavra vai se cumprir na minha vida em nome de Jesus. Então é só eu ter paciência, não me desviar, volto a dizer, nem para a esquerda, vai dar certo, irmão. Você só precisa de paciência, não desvia da sua fé, permaneça na sua fé, permaneça na promessa. E eu vou encerrar essa mensagem dizendo um ponto, que não está aqui no esboço, mas Deus mandou dizer: cuidado, irmão, às vezes você está no rumo certo, aí o diabo se faz de anjo de quê? Quem sabe? Anjo de quê? Anjo de luz, aquele anjão bonito, né? Olho claro, musculoso. Aí você fica encantado, porque o diabo é assim, né? Ele vem encantando.
Aí, irmão, Deus te deu uma promessa ali. Aí o diabo vem com uma proposta, aí você sai da promessa para pegar uma proposta. Calma. Ah, pastor, mas aqui está dando tudo errado. Vou te dar algumas palavras na Bíblia. Irmão, Isaac, se fosse por Isaac, ele tinha ido para o Egito. Deus falou, não é para descer para o Egito. Fica aqui que eu vou te abençoar. Mas pelo Isaac, ele ia para o Egito. Agora Deus falou, permanece aqui, que eu vou te abençoar. O que o Isaac fez? Permaneceu. E a Bíblia diz que aonde ele permaneceu tinha uma seca pior que da época de Abraão. E naquele ano, naquela seca, porque ele permaneceu em Deus, permaneceu na direção, permaneceu na obediência, permaneceu na fé, permaneceu na palavra, naquele ano, porque o Senhor o abençoava, ele colheu 100 por 1, irmão. Ele teve uma colheita dentro de uma seca. Irmão, não interessa qual é o quadro da sua situação, se nós permanecemos em Deus, na palavra, meu irmão, não trocar o propósito por uma proposta do diabo, meu irmão, nós vamos ter grandes colheitas na nossa vida em nome de Jesus. Permanece, não troca. Ah, pastor, mas não está dando nada. Ah, pastor, mas aí eu estou tendo prejuízo. Calma, irmão, talvez você só está na quarta volta ainda. Calma, irmão, você só está no primeiro mergulho. Calma, vai mergulhando mais, vai dando mais volta de fé, vai insistindo mais, vai orando mais, até que vai chegar uma hora que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Eu comecei esse culto falando, irmão, necessitais de quê? Paciência, saber esperar na promessa, saber esperar em Deus, sem se desviar nem para a direita, fica no propósito. Eu não sei qual propósito você fez com Deus, mas fica nesse propósito, não muda o propósito, não sai do propósito. Você fez um propósito com Deus, fica nesse propósito que Deus vai te honrar em nome de Jesus. E o diabo, sabendo disso, por isso que ele está se levantando, para você sair desse propósito. Fica nesse propósito que Deus vai te honrar. Necessitais de quê? Paciência. Amém, igreja? Quem recebe a palavra de hoje, levanta sua mão direita. Senhor, obrigado por essa palavra, e nos ensina a ter paciência, Senhor. Nos ensina a saber esperar mais na promessa. Nos ensina, Senhor, a permanecer na palavra, permanecer na oração, a permanecer no propósito, meu Deus, em nome de Jesus. E não, meu Deus, ficar trocando de propósito, Pai, e não ficar trocando de direção, porque vem uma proposta de um lado, a proposta de outro. Meu Deus, não deixa Satanás nos encantar, Senhor. E se alguém aqui está sendo encantado pelo diabo, meu Deus, tira a venda dos olhos dessa pessoa, para que ela possa enxergar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, obrigado, obrigado, Espírito Santo. Diga, Senhor Jesus, me ensina a ter paciência, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, igreja, bem forte.